Olá, que prazer estar com você mais uma vez. A Igreja Batista Central da Barra da Tijuca tem o privilégio de falar de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus com você. Eu sou o pastor Josué Valandro e eu quero dizer para você que neste domingo Deus vai fazer algo grande na sua vida através desse programa. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está aqui conosco. A mensagem de hoje será algo lindo e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai comunicar algo especial para a sua vida. Quero fazer alguns lembretes. No próximo sábado agora, nós teremos agora no dia 13 de agosto a Festa na Roça. Uma festa maravilhosa e você está convidado. Nós teremos pula-pula, touro mecânico, muitas brincadeiras, teremos comida de todo tipo e também um show gospel maravilhoso com a presença da Ariane, do Emerson Pinheiro, de várias bandas e do Anderson Freire, que é um dos grandes compositores da música gospel brasileira. É imperdível este programa no próximo sábado. Esteja conosco, venha com a família, faça uma caravana. Todo o dinheiro arrecadado com a festa vai ser usado para ajudar o órfão, o idoso, o carente, o drogado. Você vai estar ajudando gente se divertindo. Tem coisa melhor que essa? Não tem, né? Então esteja conosco. Se você puder, traga 1 quilo de alimento não perecível. Todo alimento também que a gente arrecadar, vamos levar para instituições de apoio às pessoas carentes. Quero te lembrar também que todo domingo nós temos às 9 da manhã e às 18 horas uma escola de Bíblia, a escola ministerial. Você aprende sobre mordomia do seu dinheiro, você aprende sobre como buscar Deus, como ter maturidade cristã, você aprende como cuidar melhor da família. Então vem estudar a Bíblia conosco. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. E quando se fala em família, a gente fica realmente até um pouco preocupado hoje, porque é tanta coisa para destruir a família. Uma sociedade não se constrói, querido, com uma boa política, uma boa economia. Uma sociedade se constrói com famílias sólidas, com valores que realmente façam da sociedade algo bom. Então, nós temos alguns cursos da igreja, Casados para Sempre, curso de noivos, curso de paz para toda a vida. E estes cursos estão disponíveis também a você. Você pode fazer contato conosco e estudar a palavra de Deus com enfoque na família. Temos ainda na nossa igreja toda quarta-feira um culto maravilhoso, a Quarta Profética. A pastora Fernanda Brum e o pastor Emerson Pinheiro dirigem esse culto, onde temos muito louvor, muita alegria e uma mensagem de Deus. Esteja com a gente, 7h30 da noite. Onde fica a igreja, pastor? Fica aqui no condomínio Rio Mar, na Barra da Tijuca. E você pode chegar aqui de várias maneiras. Mas se você entrar no nosso site, ibcbarra.com.br, você vai ter as coordenadas todas de como chegar aqui. Acompanhe a gente também no Twitter, no Facebook. Mande para a gente o seu recadinho. Pastor, eu queria fazer uma pergunta, dá para responder no programa? Você pode mandar para a gente a sua pergunta, uma coisa que aconteceu na sua vida, um milagre que Deus fez. Entre em contato conosco pelo site, também pelo e-mail e pelas redes sociais da nossa igreja. Quero te lembrar que hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Qual é? O medo. O medo tem roubado a alegria das pessoas, tem paralisado as pessoas, tem feito com que as pessoas não acreditem que o amanhã vai ser melhor. Hoje o tema da mensagem é coragem para vencer o medo. De que você tem medo? O que te aflige? Não ter como pagar uma conta? O teu casamento acabar? Uma doença, porque todo mundo na tua família teve uma determinada doença? Eu não sei qual é o teu medo, mas sei que essa mensagem vai ser Deus falando com você. E no final do programa, eu volto orando por você, para que você vença todo o medo. Me espere, daqui a pouco a gente está de volta. Gente, hoje acordei de manhã, liguei o chuveiro e nada de esquentar a água. Meu amado irmão, o aquecedor deu problema e eu descobri que eu morro de medo de água fria. Mas esse medo é pequeno. Esse medo é irrelevante diante dos medos e temores que a vida nos apresenta.
é violência de um lado, é problema de desemprego do outro, é acusação do outro lado. Meus irmãos, parece que ao nascer do sol, não é que uma nova esperança se renova, mas uma nova oportunidade de medo chegar na nossa casa, que está para acontecer. Hoje todo mundo processa todo mundo bota todo mundo na justiça. A gente é ameaçado o tempo inteiro, vou te botar na justiça. A gente vive debaixo de um medo tão grande, que qualquer pinta na gente, a gente fala assim, já foi ver isso no médico? E a gente começa a ter medo de câncer o tempo inteiro, porque o cara viu nossa pinta e achou a cor esquisita. Uma pinta que está com a gente desde o embrião. Toda hora somos ameaçados. O temor pode preencher o nosso mundo, só não pode preencher o nosso coração. Queridos, alguns não sabem nem do que tem medo, só sabem que tem medo. E alguns estão apavorados porque um dia tiveram pavor. O pânico bateu a porta de suas vidas e agora o pânico que tem é do pânico voltar. E nesse jogo da vida, a gente vai ficando com medo, temeroso, angustiado e vai adoecendo a cada dia. Amados, como disse o Max Lucado, sofisticamos planos de investimento, criamos elaborados sistemas de segurança e legislamos por um exército mais forte. E no entanto, dependemos de calmantes mais do que qualquer outra geração na história. Além do mais, a criança comum hoje tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico comum nos anos de 1950. As nossas crianças hoje não têm mais medo só de tomar uma palmada, eles têm medo da prova, do concurso para entrar na escola. Eles têm medo porque o pai já fala, está morando na Barra, não tira nota 10 não para tu ver onde tu vai morar. O pai já fala. E o moleque apavorado, onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Meus irmãos, as crianças vivem uma ansiedade sem precedentes. O medo chegou e parece que não está disposto a negociar qualquer espaço com a felicidade. O medo é impetuoso, dominador e cruel, e na grande maioria das vezes improdutivo. Ninguém com medo escreveu o grande poema. Ninguém com medo colocou aquela canção que todo mundo canta e se alegra. O que produz essa canção, esse poema, essa descoberta, essa motivação, é a coragem, é a fé. Ah, queridos, a coragem faz isso tudo, a fé faz isso tudo, mas o medo nos aprisiona e joga a chave fora. Não, você está liberto, filho. É só para os outros. Não, ele pensou que era com ele, tadinho. Na hora certa. Como seria a sua vida sem o medo? Como seria a sua vida se nos momentos de maior pressão você tivesse coragem e fé como resposta? É sobre isso que esse texto trata. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, Jesus está fazendo uma travessia do mar da Galileia, e os seus discípulos seguem Jesus, entram no barco com ele. E Jesus agora, ele procura, diz lá em Marcos capítulo 4, a popa do barco. Por quê? Porque naqueles barcos era comum na popa se construir uma certa casinha, uma certa cobertura, aonde as redes dos pescadores eram guardadas. E naquele lugar também eram colocadas bolsas de couro que os pescadores até hoje usam naquela região. E naquelas bolsas são colocados pesos para que o barco tenha uma estabilidade no seu navegar.
Jesus se recolhe naquela casinha ali de leve, e ali ele se debruça, e diz o texto de Marcos capítulo 4, que é um texto correlato a esse, que Jesus dorme num travesseiro, essa bolsa de couro. E de repente, eles estão ali batendo papo, começa aquela conversa toda, e uma grande tempestade começa no mar da Galileia. Uma tempestade incrível, assustadora, e o mar bate para lá e para cá, e a água começa a bater dentro do barco, e os discípulos ficam desesperados, com medo. E Jesus dormindo tranquilamente. E eles viram para Jesus e falam: olha, faz alguma coisa. E Jesus acalma o mar, acalma o ar, o vento, e daquela maneira eles veem um milagre impressionante. E com base nisso, eu quero primeiro responder como chega o medo. Tem muita gente que acha que o medo vai chegar depois de muitas circunstâncias difíceis que vão sucedendo na vida, dia após dia. Meu irmão, a sua vida pode estar um mar de rosas. O texto nos mostra que o medo pode chegar de repente. De repente. Os discípulos estavam lá, tranquilamente, Pedro e João perguntando: lembra, João, daquela pescaria? João, aquele peixe que eu peguei tinha quase 400 quilos. Aí Pedro: menos, rapaz. Eles estavam conversando tranquilamente. De repente, o mar começa a balançar, o vento começa a soprar, o tempo fechou, tudo ficou esquisito, irmão. O versículo 23 diz que estavam seguindo a Cristo, mas mesmo assim, de repente a chapa esquentou. Eles estavam seguindo a Cristo, diz o texto. Meu amado irmão, o Max Lucado vai dizer assim: embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, João 16:33. Ele não disse talvez tenha tribulações, talvez, há uma possibilidade, não. No mundo tereis aflições. Meus amados irmãos, que coisa tremenda isso, porque aquela tempestade, o termo ali é seísmo, que vai gerar a palavra sismólogo, que é quem estuda os terremotos. O que aconteceu ali foi um tipo de terremoto, um tipo de maremoto repentino. Não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade. Será que nós descobrimos um Cristo inabalável que dorme durante a tempestade? Um Cristo tranquilo, dormindo em meio à tempestade? Os seguidores de Jesus também ficam doentes. Os seguidores de Jesus também enterram pessoas. Os seguidores de Jesus também são ameaçados. Os seguidores de Jesus também encontram medo. Mas o que o medo provoca? Ele pode chegar de repente. O que ele faz com a gente? A primeira coisa que nós vemos é que o medo provoca desconfiança na bondade de Deus. Quando você está com medo, você fica incomodado com Deus. Os discípulos, meus irmãos, viram Jesus dormindo, e eles começaram a gritar: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Mas quando a gente lê em Marcos capítulo 4, versículo 38, nós vemos que outra frase eles disseram para Jesus. Sabe qual foi? A frase foi: mestre, não te importa que morramos? Eles não perguntaram se Jesus tinha poder para segurar o problema. Eles não perguntaram se Jesus tinha poder para controlar a tempestade. Eles questionaram o caráter de Jesus. O senhor não se importa não? O senhor não está vendo não? Nós estamos morrendo. A coisa está pegando. Agora, meus amados irmãos, a pergunta que surge é que, se depois de entrar no barco de Jesus, Ele ainda permite tempestades, será que Ele se importa? O medo nos enche de dúvidas. O medo nos faz duvidar do quanto esse Cristo nos ama. O medo nos faz duvidar do quanto Ele se importa conosco. O medo nos faz duvidar de que aquela bênção que chegou na vida do outro
também pode bater na porta da nossa casa. A segunda coisa que acontece com a gente por causa do medo é que o medo produz descontrole. As dúvidas podem gerar raiva. Meus irmãos, quando os discípulos viram Jesus dormindo e o bicho pegando, Jesus dormindo e eles correndo o risco de naufragar, ficaram com raiva. Ele está dormindo, uma hora dessa para dormir? Mas isso é hora para ele dormir? Pedro fala abaixo, vai acordar o mestre. Não, acordar, tem que acordar mesmo. A gente aqui nesse perrengue, rapaz, com um balde para jogar para fora, rapaz. E ele dormindo na casinha aí. Bateu uma raiva nos discípulos. O medo, em sua essência, é uma perda nítida de controle. Quando estamos com medo, nos agarramos a algo que possamos controlar. É assim no avião. Você está no avião, meu amigo, quando a minha mulher, a Bianca, está comigo para decolar, meu Deus do céu, segura aquele negócio, aquela poltrona ali. Não sei quanta força que tem naquela mão para fazer aquilo tudo ali. Porque a gente tem como se agarrar. Alguns se agarram em quê? Na limpeza da casa. O casamento está ruim, estão com medo na relação. Então o que envolve aquele casamento? O ambiente. Então o ambiente, eu tenho que acertar tudo, eu tenho que controlar tudo. E aí piora a situação, porque brigam por causa de detalhes que poderiam passar despercebidos. Em terceiro lugar, o que o medo provoca? O medo enfraquece nossa memória. Meus amados irmãos, os discípulos tinham motivo de sobra para confiar em Jesus, concordam comigo? Esses caras viram Jesus tocar no leproso. Tocar no leproso já era um negócio complicado. E curar o leproso. Esses amados viram Jesus dar uma ordem e o servo de um homem ser curado lá onde estava. Esses irmãos viram Jesus expulsar uma legião de demônios de um homem que vivia nas catacumbas. Meus irmãos, os demônios saíram que nem uma revoada de gafanhoto. Esses irmãos viram Jesus dominar impérios de potestades do mal com uma palavra. O histórico de Jesus, eles ignoraram. O medo da amnésia espiritual. O medo nos faz esquecer, nos bloqueia na memória dos milagres. Tudo que Deus fez de bom para a gente fica esquecido. Em quarto lugar, o que o medo provoca? O medo nos leva a endeusar o que nos dá segurança. Meus irmãos, isso é muito sério. Mas muito sério. Se a segurança vira nosso Deus, vamos idolatrar uma vida sem riscos. Os discípulos, meus irmãos, na hora da tempestade, eles só queriam se livrar da tempestade. Mas, meus irmãos, na hora da tempestade, eles poderiam ter andado sobre as águas. Na hora da tempestade, eles poderiam ter flutuado sobre as ondas. Na hora da tempestade, eles poderiam ter dado uma declaração de fé incrível para a gente, dizendo assim: eu estou aqui, mas ele está dormindo, vou descansar também, porque ele está com a gente no barco. Mas os discípulos não conseguiram, porque eles endeusaram, eles transformaram no alvo de vida deles a segurança do momento. Meus amados irmãos, pode realizar algo grandioso para Deus quem é avesso a riscos? Preste atenção numa coisa, meu irmão: os temerosos não conseguem amar profundamente. Sabe por quê? Porque o amor é arriscado, pois não tem garantia de retorno. O Max Lucado vai dizer: a adoração da segurança enfraquece a grandeza. Meus amados, 125 imperativos Jesus apresenta na Bíblia. Não faça isso, ou então faça aquilo. Desses 125, 21 vezes ele está dizendo: não tenha medo, tenha coragem, não temas. O segundo imperativo que mais aparece é: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, que aparece 8 vezes. Se a quantidade de aparecimento na Bíblia diz alguma coisa, o que Jesus está dizendo é que Ele está extremamente preocupado com aquilo que te dá medo hoje.
O que te gera medo hoje é preocupação do Senhor. Mas você pergunta, pastor, e qual é a solução para o medo? Se o medo provoca isso tudo na minha vida, qual é a solução para o medo? Primeira coisa, não procure o medo. Pastor, alguém procura o medo? Procura. Tem gente que liga um filme de terror, meu filho. Assiste um filme de terror e depois faz xixi na cama. Porque não tem coragem de sair do quarto para o banheiro. Eu vou lá nada. Ou tem um demônio na privada. Tem gente que adora ir a lugar perigoso. Lugar de funk. Baile funk é lugar perigoso. Baile funk é lugar de violência. Baile funk é lugar que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. É lugar perigosíssimo. E tem jovem aí da igreja que acha bonito ir. Meu irmão, olha só, você toma cuidado, hein? Porque se você não é crente, só frequenta a igreja, um demônio te pega lá. Mas se você é crente, o demônio pega outro para te dar um pau lá. É, meu irmão. Fica brincando. Meus amados irmãos, não procuremos o medo. Segunda coisa para vencer o medo: admita o medo caso ele esteja interferindo em sua vida. Existe o medo que é necessário. É o medo que faz um operário lá da plataforma petrolífera ele seguir os procedimentos para que ele não tenha um acidente. Botar aquela bota que tem aço na ponta, para quando cair uma caixa de ferro no pé dele, não esmagar o pé dele. É o medo que faz uma criança não se debruçar na varanda e correr o risco de cair lá embaixo. Mas há medos que estão prejudicando a nossa forma de viver. Nós estamos maltratando pessoas que amamos, nós estamos ficando pessoas chatas, nós estamos ficando pessoas cheias de neuras. Admita o seu medo. A pergunta de Jesus foi direta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Admita o medo que governa seu coração por causa do seu relacionamento, por causa de uma dívida, por causa de um problema de saúde, por causa de alguém que te ameaça. Admita o medo. Terceiro e último lugar, para vencer o medo: coloque seu medo diante de Jesus, com fé de que Ele tudo pode. Meus irmãos, nós temos que pegar o nosso medo e virar para Jesus e dizer: Senhor, eu estou declarando, o Senhor pode tudo estar feio ao redor, pode tudo estar me ameaçando. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não colocou esse medo que está em você, em relação ao sua vida sentimental, em relação ao seu futuro, em relação às suas finanças, em relação aos... Não, Deus não deu, não. Deus permite essa luta na sua vida, permite essa circunstância, para que você, no meio desse risco, dessa luta, descubra que Ele é teu Deus, e que Ele está no barco com você. Mas deve estar dormindo mesmo, porque o negócio está pegando aqui. Pode estar dormindo, mas daqui a pouco ele vai acordar. E qual é a pergunta que ele vai fazer para você? Homem de pouca fé? Mulher de pequena fé? Porque você está com medo. Ou a pergunta que ele vai fazer para você é: como é que você conseguiu confiar em mim de todo o coração no meio dessa tempestade? Você foi fiel no meio da tempestade. Eu vou te levar para abrigo seguro. E você nunca mais será o mesmo no seu relacionamento comigo. Querido, espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração.
O medo pode estar ao nosso redor, mas não pode entrar no seu coração. Não importa o que você está vivendo, não importa a sua luta, não importa o que te assusta, importa com quem você vai encontrar no meio do medo. Se você vai encontrar um Jesus que consegue dormir em meio à tempestade porque ele tem o controle de todas as coisas, a sua vida terá vitória. O seu coração não vai se perder. Aliás, a palavra do Senhor diz algo interessante. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as entradas para a vida. Se o teu coração estiver firme no Senhor, forte no Senhor, você vai poder enfrentar todo o mal. Você não vai desistir nem do casamento, nem de pagar uma conta, nem de ter saúde, nem de sorrir, nem de viver. Que Deus te abençoe e que essa palavra mude a sua história. Eu quero fazer alguns rápidos avisos finais e depois nós vamos orar por você, para que aquilo que provoca medo na sua vida seja vencido hoje pela sua fé. Então eu quero lembrar você que hoje nós temos culto às 10h15 da manhã, às 17 horas e às 19h30. Às 9 horas nós temos a escola ministerial e também às 18 horas. Você pode estar com a gente para estudar a Bíblia na escola ministerial e nos cultos. Querido, se você nos der essa chance de estar conosco, tenho certeza que você vai receber um abraço muito gostoso, afetuoso e uma palavra de Deus vai entrar no seu coração. Também quero lembrar que sábado que vem, já está agora, está em cima, a festa na roça. Ei, festa boa! Quanta gente aqui comendo coisa gostosa, comendo ali aquela pipoquinha, comendo aquele salsichão, churrasquinho, coisas da roça, e também brincando com touro mecânico, com pula-pula, com pescaria, com aquele negócio todo que a gente está acostumado em festa de roça. Só que é o seguinte, tudo que a gente vai produzir no meio dessa alegria toda vai ajudar alguém que precisa. Então não falte, vai ser das 17 até às 23 horas a nossa festa. E você é o nosso convidado. O Anderson Freire vai estar cantando, o Emerson Pinheiro, a Ariane, várias bandas. Olha, vai ser uma festa tremenda no próximo sábado. Temos o culto da juventude, todo primeiro e terceiro sábado do mês. Temos a programação das mulheres toda quarta-feira, 18 horas. Temos muita coisa acontecendo na igreja. E tudo disponível para você. Ah, pastor, eu não sou de igreja nenhuma, querido, olha só. De graça recebeste, de graça dai, é o que a Bíblia diz. Tudo que a nossa igreja produz é para quem quiser usufruir. Porque nós só estamos aqui cumprindo a nossa missão, que é falar do amor de Deus, salvar as pessoas, levar as pessoas a entender que só em Jesus a gente vence o nosso medo. Se você crê nessa palavra, sua vida vai mudar. Receba Jesus, não como alguém que você acredita que existiu, não, como alguém que existe e que toma conta e dirige o seu coração. Eu estou esperando por você. Vamos orar? Santo e eterno Deus, derrama o teu poder sobre essas vidas. Derrama a tua graça sobre essas vidas. Afasta todo o medo de cada pessoa que foi alcançado pela tua voz através deste programa. Ah, Senhor, restaura as famílias, restaura a saúde, afasta a depressão, impede que o pânico tome essas casas, que o teu poder dê força a essas pessoas para enfrentar qualquer desafio financeiro, de saúde, familiar, não importa. O nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Ó Deus, eu declaro a bênção sobre essas vidas, pelo nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe grandemente. Te espero hoje num dos nossos cultos. E que a graça e a paz do Senhor inunde a sua semana. Fique com Deus. Amém. O que você gostaria que Deus fizesse em sua vida ainda este ano? Você está conseguindo entender os planos de Deus? Conheça a Deus e a sua vontade. Participe de nossos cultos aos domingos e às quartas com os pastores Emerson e Fernanda Brum. Quem busca, encontra o melhor de Deus. Busque conosco.
você também para a Igreja Batista Central da Barra.